Depois, irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Você pode dar glória a Deus pela palavra. Suel servia para os convidados eram exclusivas e de
gente vai seguindo no capítulo 2 e chegamos em Mardoqueu, que veio cativo de Jerusalém, trazendo consigo a sua prima, que foi criada com sua filha, porque ela era órfã de pai e mãe, também conhecida como Hadassah, Esther. Ela foi escolhida para substituir Vasti através de um concurso de beleza, nada, né, diferente do que a gente imagina de Assuero. Um cara super exigente, que fez com que as moças mais lindas das redondezas fossem chamadas para estarem, né, e fazerem parte desse concurso. E aí entra a nossa linda e maravilhosa Esther, uma menina cheia de Deus, uma menina diferenciada, linda, lindíssima. A Bíblia diz linda, porque ela era famosa. E a missão de Esther, uma jovem judia, mesmo sem imaginar, era trazer livramento para o seu povo que foi ameaçado por Amã, um invejoso que vivia naquele tempo, que queria causar um genocídio em massa naquele tempo, porque o seu tio Mardoqueu não se curvou diante da sua autoridade. E ele era um cara egocêntrico. E quando ele percebeu que tinha ali Mardoqueu, que só se curvava diante de Deus, ele ficou endemoniado, essa é a palavra, que queria matar todo mundo. E o diabo é assim: quando ele vê um potencial no crente, ele quer te matar, mas ele é um derrotado que ensina em nome de Jesus. Pode até se levantar, levanta para cair, ser envergonhado. Foi isso que aconteceu na vida de Amã, e a gente vai falar lá na frente sobre isso. Mas aqui nesse texto a gente vai aprender alguns passos com essa menina, com essa jovem, com essa mulher, Esther. Alguns passos importantes para alcançar o propósito completo de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Como eu falei, ela, além de ser uma mulher bonita, ela tinha graça e causava boa impressão. Logo à primeira vista, todos que eram apresentados, Esther chamava uma atenção. E isso está escrito, né, também no texto, que aonde ela passava, as pessoas voltavam para ela. E aí eu me lembrei que em Atos, no capítulo 2, onde a gente fala ali do início da igreja, tem no versículo 47, a descrição dos primeiros membros ali da igreja é o seguinte: em Atos 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus, é o povo, se reunia, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga comigo: o povo que caía na graça. O que é cair na graça, gente? Ser? Dá uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado, vê se ela é uma pessoa que ela tem graça de Deus. Aproveita, não sorriso, amada, amador. Crente tem graça de Deus. Graças a Deus caiu esse tempo de que crente era carrancudo. Nos tempos da minha infância, né, da minha adolescência, quanto mais cara feia, mais cheio de Deus era. Tudo equivocado, gente. Tudo mentira. Graças a Deus que a gente é bonita e tem a graça de Deus. Eu lembro que na novela, agora porque ela está aqui me filmando, eu lembro uma novela pequenininha, quando a gente ia orar, pastor, pequenininha, com 2 aninhos. Vamos orar, Manu. Ela fazia assim, ó. Franzia a testa, porque era o que ela via, né? Porque a gente vai orar, a gente franze a testa. Isso foi passando de geração. Mas o que eu aprendo aqui com o Esther, vou caminhar, é que ela caía na graça. O interessante é que ela foi chamada, e quando ela entra no palácio, o rei olhou para Esther diferente. Porque assim, quando você e eu entramos num ambiente, a gente chama a atenção das pessoas. Não adianta querer ir mais longe, se quando a gente chega com a nossa presença física, as pessoas querem correr de nós. Sabe como é que é? É lá no condomínio, aquela reunião de condomínio, que é um inferno. Todo mundo querendo se matar. E você entra e as pessoas que estão naquela reunião, chegou a crente, vamos ter respeito, que ela é capaz. Gente, que alegria. Você chega